Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, do livro de Daniel, capítulo 9 até o capítulo 12, né? Os últimos capítulos do livro de Daniel, né? E a gente vai perceber aqui a seguinte coisa: esses últimos capítulos são capítulos de visões apocalípticas, tá? Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante rei Babilônia, do reino babilônico. Então você vê que Dário foi constituído rei Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, o seu Daniel lia a escritura, conforme a palavra do Senhor dada a um profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso voltei para o Senhor com orações, súplicas, jejum, em pão de saco, coberto de cinza. Orei ao Senhor e lhe confessei: o Senhor Deus grande e temível, que mantém tua aliança por amor com todos aqueles que te amam, obedece aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado, somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos, das tuas leis. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente está vendo que Daniel orando por ele mesmo, pela nação, confessando, né? E aí vai começar aqui no versículo 20 desse capítulo, uma questão simbólica, né? A gente começa a falar das 70 semanas, as 70 semanas. Enquanto eu estava falando, orando, confessando meu pecado, o pecado de Israel, meu povo, trazendo pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão, né, que é o anjo Gabriel, veio voando rapidamente para onde estava a hora do sacrifício. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim dar-lhe percepção e entendimento. 70 semanas estão decretadas do povo e a cidade santa, a fim de acabar com a transgressão, a fim de pecado, expiar a culpa da justiça, trazer justiça eterna, cumprir a visão, a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. E aqui, meu irmão, minha irmã, semana pode ser um período de cada 7 anos, dando aqui provavelmente 490 anos, que vai dar lá no Messias, no Cristo Jesus, né? Mas isso aqui é muito uma questão assim de pano de fundo, mas é uma questão que, para mim, pessoalmente, eu não acho que isso é o ponto central teologicamente. O ponto central teológico da mensagem que a gente deve se preocupar não é discutir se é amilenista, pós-amilenista, pré-milenista, se é calvinista, arminiano, não importa se vai ser tribulacionista, pré-tribulacionista, não importa. O ponto central da mensagem é nesse contexto aqui, é a restauração de Israel, a cor de Israel, o soberano poder de Deus, isso tudo apontando para o Messias, né? Capítulo 10, vocês vão ver também que a visão do homem de linha que ele mesmo tinha lá em Ezequiel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação, a mensagem verdadeira, falava de uma grande guerra. Visto que teve essa mensagem, entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho, nem provei nenhuma essência aromática. No 24º dia do mês, eu estava em pé junto à margem quando o rio Tigre. Olhei para cima e vi diante de mim um homem vestido de linho, cinto de ouro por isso na cintura. O seu corpo era como um berilo. Você não está vendo aqui que é uma entidade angelical, né? Um anjo, né? Somente eu, Daniel, tive essa visão, que me acompanhava. Nada viram os que estavam comigo, né? Em seguida, alguém tocou em mim, me pôs sobre minhas mãos e meus joelhos vacilantes e disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando eu me lembro disso, quando ele me disse isso, eu pus-me de pé, tremendo, e prossegui: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e vinha em resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui está falando o príncipe do reino da Pérsia, uma luta de um demônio, né, de uma entidade espiritual maligna, né? Resistiu-me 21 dias, então Miguel, o arcanjo, né,
um dos príncipes supremos veio e me ajuda, pois eu fui impedido de lutar, continuar ali com os reis da Pérsia. Meu irmão, minha irmã, e aí, interessante da gente observar é que a gente vai começar a perceber uma outra coisa, o príncipe, vai ser narrado aqui o príncipe da Grécia, essa potência também terá que ser resistida, é uma potência espiritual nesse sentido aqui, tá? E aí vai vir no capítulo 11 a questão do reino do sul e do norte, os reis. Agora, pois, vou dar-lhes conhecimento, conhecer a verdade. Os outros reis apareceram na Pérsia e depois virá um quarto rei, que será bem mais rico que os anteriores. Depois de conquistar o povo com sua riqueza, instigar todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, seu império se desfará e será repartido para 4 ventos do céu. Os 4 ventos a gente já viu que 4 é uma forma de globalidade, né? De totalidade. E o rei guerreiro aqui, nada está falando de Alexandre o Grande, né? O rei se tornará forte, mas um de seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não se manterá seu poder, nem conservará o dele. Ou seja, não vai haver, o tratado não vai existir. Né? Então o rei do norte vai aliar as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Né? Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército. Em face disso, o rei do sul, marchou furioso para combater o rei do norte, que enfrentará um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Virá com o poder todo o seu reino e fará uma aliança com o reino do sul. Ele dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas seu plano não terá sucesso, nada ajudará. E aqui a gente vai perceber alguma coisa. Conforme a gente já viu lá, está falando da filha do rei do sul aqui, conforme vocês viram aqui, a filha do rei do sul, Berenice, que é filha de Ptolomeu, né, segundo, né, rei do norte, né, do Egito, e Antíoco II, chamado Teo, da Síria, né, segundo o tratado. O que ela buscava? O garantia esse tratado pelo casamento entre Berenice e Antíoco. Olha só, Berenice, filho de Ptolomeu, com Antíoco da Síria, garantiu o tratado. E ela não vai se manter no poder, nem conservará o dele. O casamento, o tratado pelo casamento, que era comum, os casamentos políticos falharam, né? E aí, ex-esposa de Antíoco, né, Laodice, conspirou para matar Berenice e Antíoco. Seu pai, Ptolomeu, pai de Berenice, morreu aproximadamente nessa mesma data, tá? Interessante a gente observar. E aí, meu irmão, minha irmã, no capítulo 12, vai falar dos tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará, haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início, então, das nações, então. Mas naquela ocasião, seu povo todo será, todo o povo e todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, uns para a vergonha e desprezo eterno. Mas Daniel, você feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca do conhecimento, ou seja, muitos irão buscar para entender essas questões aqui, né? Então eu, Daniel, olhei e vi diante de mim 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na outra margem. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá até que se cumpram todas essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho acima do rio ergueu para o céu a mão e direita e a esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo e tempos e meio. Depois de abolir o sacrifício diário colocado, o sacrilégio, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1365 dias. Quanto a você, se o seu caminho até o fim, você descansará, então no final do seu dia você se levantará para receber a herança que cabe. Você vê o que se refere a profecias
escatológicas já cumpridas e outras que vão ainda se cumprir. Muitos ficam preocupados aqui com esse tempo, 1290 dias aqui, achando que daria lá o tempo, o tempo até Cristo Jesus. Outros falam que que é o tempo até aquela luta dos macabeus lá, para tirar do tempo aquela profanação, né? A profanação da desolação do templo, né? Mas, meu irmão, minha irmã, não importa o número, o que importa é que Jesus Cristo vive, Jesus Cristo vence. E nós aqui temos uma coisa a tirar desse livro aqui: Deus sempre prevalece. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhes cabe. A herança que nos cabe no final dos nossos dias é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos abençoe.